Você aceitaria arriscar a sua vida diariamente em troca de uma chance de escapar de uma sentença de morte? O vídeo de hoje falará sobre a história de uma heroína que aceitou essa proposta, achando que seria perdoada e que teria uma chance de ter uma vida minimamente normal. Mas nem tudo será como ela imaginava. Se você quer saber mais sobre ela, te convido a assistir o vídeo até o final, que eu também tenho um aviso muito importante para te entregar. Olá, humano! Como está do lado daí? Eu sou o Mel Rocco, seja muito bem-vindo ao canal Leva um Livro. Aqui eu falo sobre dicas de livros, resenhas e outros assuntos literários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. Antes de começar a nossa resenha de hoje, eu queria agradecer a você por me dar a honra da sua audiência. Esse é o último vídeo do ano e o encerramento de um ciclo no canal, e creio que será na vida de muitas pessoas também. Esse foi um ano desafiador para a maioria de todos nós. Muitos não conseguiram chegar até aqui, mas para aqueles que conseguiram vencer mais essa batalha, eu saúdo a todos. Saúdo pela perseverança e pela coragem, porque eu sei muito bem que muitos chegaram aqui se arrastando, achando que não conseguiriam. E aqui estão vocês, feridos, mas vivos. Ontem eu estava vendo um episódio do The Witcher e o avô da Cirila disse uma frase que com certeza foi um marco na vida dela. Ele sempre dizia: a imperfeição leva à morte. Essa frase me colocou a pensar nas nossas próprias vidas, que de um modo diferente não deixa de ser uma batalha diária. Para você que está cansado de ter que lutar com o mesmo leão todo dia, sempre quando se levantar de manhã para vestir sua armadura mais uma vez, lembre-se, não é só a imperfeição que leva à morte, mas a passividade também. Não é porque você está exausto com a vida que ela vai te dar um refresco, então reaja sempre. Lute sempre. Claro, se certifique de que você luta por uma causa justa, porque tem batalhas que não valem a pena lutar. Você vai se cansar à toa e ela já começou perdida. Mas se é a sua vida que está em jogo, com certeza vale a pena lutar. E não se esqueça nunca, não há nada tão bom que não possa melhorar. Agora eu te convido a conhecer a história de uma guerreira que, mesmo sob o fio da navalha, não se deixou vencer. Mesmo sabendo que todas as chances estavam contra ela, procurou forças dos recônditos de sua alma para prosseguir. Eu adoro histórias com mulheres fortes e lutadoras, pois todos sabemos que é quem mais tem sofrido perrengues em toda a história da humanidade. E ler esse livro foi como se eu estivesse no estádio torcendo pelo time do coração, se eu tivesse um, mas imagino que a sensação seja a mesma, pelo que eu ouço as pessoas falando. A resenha de hoje é sobre o livro que representa a letra E da lista de A a Z. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Estudos sobre Veneno é o primeiro livro da trilogia As Lendas de Helena Zaltana, que, como se pode deduzir, é a protagonista da série. É um romance épico que tem fantasia, suspense, aventura, ação, intriga, mistério, conspiração, uma pitadinha de romance. Foi publicado em 2011 pela Arlequim e foi comparado à Guerra dos Tronos, do George Martin, pela Publishers Weekly. Eu não li Guerra dos Tronos, então não sei se é páreo mesmo ou não. Você me diga se você já leu, se é mesmo ou não. Eu li em formato digital, mas pelo que vi na internet, a versão física deve ter umas 400 páginas. É uma leitura muito gostosa e tranquila, tanto que eu li em 3 dias, nem vi o tempo passar. Fala da história de Helena Zaltana, uma moça que foi condenada à morte por ter matado um homem, que tentou forçá-la a fazer mais coisas do que ela queria. No universo criado por Maria V. Snyder, Estia é um lugar numa época meio medieval ainda, que antigamente tinha vários bruxos e magos, mas depois que foi conquistado pelo atual rei, ele mandou caçar todos os praticantes de magia, pois segundo ele, a magia era a razão de todo o caos que havia no mundo. Cara mó viajado, né? Pois então, nesse lugar, que pode ser comparado aos feudos medievais da nossa realidade, a Helena, quando criança, foi adotada por um dos senhores feudais, e quando cresceu, foi dada como criada para o filho desse senhor, que já era um homem feito. E o rapaz vivia abusando dela, um sádico mesmo. E um dia, por um motivo que eu não posso contar, senão estraga a surpresa, ele tentou ultrapassar os limites que até então era implícito nos abusos praticados. E aí Helena, que já era calejada com as maldades do cara, viu que se ela deixasse aquilo acontecer, ele ia acabar matando ela. Então, num ímpeto de coragem, ela matou ele primeiro, antes que ele chegasse às vias de fato. Bom, esse foi o motivo pela qual ela foi condenada. E estava ela lá na masmorra esperando há meses pela sentença de morte, toda desnutrida e quase morrendo de inanição, quando foi chamada à presença do comandante do país, que era o chefe da Segurança Nacional.
Acontece que todo ano o rei dava uma espécie de indulto a um condenado à morte, e naquele ano meio que tinha caído nela. O indulto, se é que pode se chamar assim, era a chance da pessoa servir como provador oficial do rei em troca de continuar vivo. Aí muitos podem se perguntar, mas o que impediria a pessoa de fugir depois de aceitar a nomeação? Pois o comandante não era nada bobo. Ele sabia dessa possibilidade. Então lá na hora da audiência, assim que a pessoa aceitasse a função, ele discretamente dava um veneno à pessoa. E para não morrer envenenada, a pessoa tinha que comparecer todos os dias à presença dele para tomar a dose diária do antídoto. Se faltasse um dia sequer, a pessoa morreria em 3 dias. Então Helena, depois de aceitar a proposta, achou que sua vida poderia voltar aos poucos à normalidade. Ainda que com esse pequeno porém de ter que todo dia tomar o antídoto. Ela tinha um quarto no castelo, recebia um salário miserável, mas recebia, e ainda tinha a chance de comer várias coisas gostosas do dia, já que ela seria a provadora oficial do rei. Tinha a chance de morrer envenenada? Tinha. Mas enquanto isso, ela aproveitava para comer do bom e do melhor. Inclusive, em determinada parte da história, o rei recebe alguns doces de presente, que eram pequenos quadrados escuros e de uma textura que derretia na boca. Uma iguaria que nunca ninguém havia visto até então, já que o açúcar era item raro e caro no reino, e o fabricante do doce, um dos nobres do reino, o nomeou de crioulo. Mas, pela descrição, nós sabemos que é o bom e velho chocolate. E o rei comia um pedaço depois de cada refeição. Automaticamente, a Helena também comia um pedaço todo dia? Meio que compensava arriscar a vida todo dia, não é? E nas primeiras semanas de serviço, a Helena sofre um atentado contra a vida e descobre que seu antigo empregador, que estava furioso por ele ter escapado da sua sentença de morte, havia mandado seus capangas para dar uma lição nela. A partir daí, ela começa a temer ainda mais por sua própria segurança. E no meio dessa preocupação toda entre fazer o próprio trabalho e cuidar para não ser emboscada por seus algozes, Helena descobre que tem algum tipo de poder mágico, que se manifesta toda vez que ela se sente acuada e em perigo. Por aí você já deve imaginar como que ficou a cabeça dessa moça, sem entender patavinas do que estava acontecendo e sabendo que não poderia deixar ninguém saber daquilo, pois a magia era proibida no reino. Olha só que sinuca de bico. Eu gostei muito desse livro, foi o primeiro contato que eu tive com a autora e posso dizer que não me decepcionou em nada. Pelo contrário, entregou uma história com uma heroína notável por sua garra e perseverança, apesar de todos os perrengues que ela passa. Ela tá ali, ó, firme e forte. Inclusive, em um dos desafios que ela precisa passar no decorrer da história, ela surpreende até o próprio rei, por sua tenacidade e inteligência. A Helena tem vários inimigos, mas também encontra vários aliados inesperados, até mesmo na figura do seu superior imediato, no caso, o comandante que a contratou. É uma história que entrega muito suspense, não só fantasia, tem seus mistérios e curiosidades, e para um leitor não tão exigente, é uma leitura muito gostosa. Não tem tanta descrição de ambientes como em algumas obras de fantasia, mas apesar disso dá para entender muito bem como seria esse novo universo. Eu achei que a autora trabalhou muito bem o desenvolvimento da protagonista. Eu já comecei a ler sabendo que era uma trilogia, então eu sabia que não ia ter uma super-heroína logo no primeiro volume. Mas eu me surpreendi. Com 1/3 da história, aproximadamente, já dá para perceber a evolução da Helena. E não tem como ler sem torcer por ela, sem ficar ali ó, na expectativa se ela vai ser pega ou não, e vibrar mesmo com suas pequenas vitórias. Fazia tempo, viu, que uma trilogia não me prendia tanto. É uma sequência que com certeza eu vou continuar. E você, o que achou da resenha de hoje? Me conta se você já tinha ouvido falar desse livro, se você já leu, se ficou interessado, abra seu coração. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. É uma forma de sinalizar que esse conteúdo tem relevância. A próxima resenha da lista de A a Z será uma obra de suspense com fantasmas. Ficou interessado? Então não esqueça de se inscrever para não perder as próximas notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também se interessam pelo assunto. Talvez você pode salvar alguém de uma ressaca literária e não está sabendo. Por hoje eu fico por aqui. Desejo a você e a todos que você ama um ótimo ano novo. Que o ciclo que amanhã se inicia seja mais benevolente e que você tenha suas forças renovadas. Se cuide e se proteja. A saúde, principalmente a mental, é o nosso bem mais precioso. E não se esquece, se for sair, leva um livro.